todos soubessem como Jesus é belo, como é amável, não procurariam senão o seu amor. Nosso coração é feito para amar uma só coisa, nosso grande Deus. Itália, 12 de março de 1878. No pitoresco vilarejo de Camigliano, próximo a Lucca, nascia uma criança extraordinária. Era a primeira menina entre os 8 filhos do farmacêutico Henrique Galgani e Aurélia Landi. Um tio sugeriu que a menina fosse chamada de Gemma, mas a mãe relutou, alegando não haver nenhuma santa com esse nome para interceder por sua filha. Um sacerdote, ao presenciar a discussão, interveio, lembrando que Gemma, de origem latina, significa pedra preciosa. Acrescentou ainda: há muitas gemas no céu, esperemos que ela também seja um dia outra gema no paraíso. Essas palavras se revelaram proféticas, pois a menina seria batizada no dia seguinte e um dia seria conhecida como Santa Gemma Galgani. Desde muito pequena, Gemma aprendeu com a mãe a rezar. Sua mãe era uma dona de casa muito piedosa e virtuosa. Junto com as primeiras palavras, a menina já aprendia a rezar para o Papai do Céu. Sua atração pela vida espiritual era evidente e, desde cedo, demonstrava grande interesse pela religião. Tanto que alguns parentes a encontraram no quarto, rezando de joelhos diante de uma imagem da Virgem Maria. Gemma tinha apenas 4 anos. Ao perguntarem o que ela estava fazendo, a menina disse: estou rezando a Ave Maria, saia, estou em oração. Dotada de uma inteligência excepcional, absorvia os ensinamentos com facilidade e rapidez. Aos 5 anos, já conseguia ler no breviário o ofício de Nossa Senhora e dos defuntos, sempre ansiosa para ouvir as histórias de Jesus contadas por sua mãe. Entretanto, a saúde frágil de sua mãe era motivo de preocupação. No dia de sua confirmação, Gemma ouviu uma voz interior perguntando se ela daria sua mãe a Deus. Sem hesitar, respondeu afirmativamente, desde que também fosse levada junto. A voz lhe disse para esperar junto com o pai e que, mais tarde, a levaria para o céu. Esse sim inicial marcou o início de uma jornada de entrega total a Deus, que incluiria o sofrimento pela salvação das almas. Como previsto pela voz, a mãe de Gemma adoeceu gravemente e faleceu pouco depois. Incapaz de cuidar da menina devido às suas obrigações, o pai a matriculou como semi-interna na Escola das Irmãs de Santa Zita, em Lucca, fundada pela beata Helena Guerra. Gemma destacou-se como aluna exemplar, dedicando-se especialmente ao estudo da religião. Seu desempenho acadêmico era notável, mas sua maior preocupação estava na vida espiritual, onde sua influência positiva sobre as colegas era evidente. Uma de suas professoras afirmou que Gemma era a alma da escola. Nesse ponto de sua vida, o maior desejo de Gemma era receber a primeira comunhão. Insistia com as freiras para que lhe permitissem participar desse sacramento tão aguardado. Naquela época, não era comum que crianças recebessem a primeira comunhão, mas Gemma estava determinada. Ela dizia: dê-me Jesus e verá como serei boa. Mudarei completamente. Não cometerei mais nenhum pecado. Dê-me Jesus, eu o desejo tanto que não consigo viver sem ele. Aos 9 anos, o bispo de Lucca, Monsenhor Volpi, autorizou sua primeira comunhão, reconhecendo sua pureza de coração. Gemma fez um retiro de 15 dias em um convento de freiras onde, ao ouvir a narrativa da paixão de Cristo, sentiu profundas dores e uma febre alta. Em 17 de junho de 1887, na festa do Sagrado Coração de Jesus, Gemma recebeu sua primeira Eucaristia, com a presença solene de seu pai, tornando-se um dos dias mais felizes de sua vida. Em 1894, Gemma enfrentou a perda de seu irmão Gino, que aspirava a ser sacerdote. 3 anos depois, outra provação se abateu sobre ela, com o diagnóstico de câncer na garganta de seu pai. Gemma continuou seus estudos no Colégio das Freiras, mas aos 19 anos, enquanto seu pai enfrentava sérias dificuldades financeiras, veio a falecer devido ao câncer.
A família, agora sem recursos e enfrentando a miséria, sofreu um golpe devastador. Ainda com o pai em seu leito de morte, os credores tomaram tudo o que restava da família, deixando seus irmãos na miséria. Gemma confidenciou: chegaram a ponto de meter as mãos nos meus bolsos, levando as 5 ou 6 moedas, apenas uns centavos que eu guardava comigo. Com a família em ruínas, ela não podia ajudar devido à sua saúde precária. A meningite a deixou surda por um tempo, e uma curvatura na espinha dorsal causava-lhe dores intensas. Acrescentando-se à perda do pai e à miséria, Gemma sofreu imensamente. A família se dispersou. Um irmão partiu para o Brasil, onde veio a falecer, enquanto Gemma foi viver com tios em Camaiore, próxima a Lucca. Seu desejo era ingressar no convento das Irmãs Passionistas e se consagrar a Jesus, mas suas doenças a impediam de sair de casa. Para piorar, abscessos se formaram em sua cabeça e ela perdeu os cabelos. Os médicos não conseguiam curá-la. Nenhum tratamento surtia efeito. Pouco tempo depois, ficou paralisada, aos 20 anos, parecendo que sua vida chegaria ao fim. Apesar das doenças e dores insuportáveis, Gemma não descuidava de sua vida de oração. Devorava as histórias de santos e dedicava-se à oração. São Gabriel da Virgem Dolorosa, um santo passionista, foi quem mais a impressionou. Ela mesma escreveu: comecei a admirar suas virtudes e seus hábitos. Minha devoção por ele crescia. À noite, eu não dormia sem ter sua imagem debaixo do travesseiro e depois disso, passei a vê-lo perto de mim. Não sei como explicar isso, mas eu sentia a sua presença. A cada momento e em cada ação, o irmão Gabriel vinha à minha mente. No dia 23 de fevereiro de 1899, à noite, ela ouviu o ruído de um rosário, olhou para o lado de onde vinha o ruído e viu São Gabriel. Ele lhe disse: vê como o teu sacrifício foi agradável, eu mesmo vim ver-te. Você quer ficar curada? Reze com fé toda noite a novena ao Sagrado Coração de Jesus. Eu virei até a novena terminar e rezarei com você a este sacratíssimo coração. Enquanto transcorriam os dias da novena, Gemma melhorava inexplicavelmente. No último dia, ela estava totalmente curada. A família estava em volta de seu leito para rezar a última parte da novena. Ao terminar, Gemma levantou-se. Todos choravam de alegria pelo grande milagre. Além disso, o anjo da guarda de Gemma era uma presença constante, incentivando-a em suas virtudes. Era ele quem se encarregava de transportar suas correspondências para o céu ou para seu diretor espiritual. Gemma escrevia suas cartas, e seu anjo da guarda as recolhia e as entregava aos destinatários. Pouco tempo depois, em 8 de junho de 1899, desfrutando de uma saúde perfeita, Gemma recebeu uma graça especial ao receber a comunhão. Uma voz interior lhe anunciou que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Meu filho Jesus te ama sem medida e deseja te dar uma graça. Eu serei uma mãe para ti. Serás uma verdadeira filha. Nossa Senhora então abriu seu manto e cobriu Gemma com ele. Naquele momento, Jesus apareceu com todas as suas chagas abertas, mas daquelas chagas não saía sangue, mas chamas de fogo. Num instante, aquelas chamas vieram tocar minhas mãos, meus pés e meu coração. Senti como se estivesse morrendo, e eu teria caído no chão se minha mãe não tivesse me segurado, enquanto por todo esse tempo eu permaneci sob o seu manto. Fiquei várias horas naquela posição. Finalmente ela beijou minha testa, tudo desapareceu e eu me vi de joelhos. Mas eu sentia uma dor forte nas mãos, pés e coração. Levantei para ir para minha cama, quando percebi que saía sangue dessas partes onde eu sentia dor. Cobri as feridas o melhor que pude, ajudada por meu anjo, e então pude ir para a cama. Inúmeras testemunhas, incluindo renomados membros do clero, presenciaram esse milagre dos estigmas de Cristo no corpo de Santa Gemma, que se repetia semanalmente, das tardes de quinta-feira até por volta das 15 horas de sexta-feira. Depois disso, as feridas sempre se fechavam, deixando apenas cicatrizes. As marcas eram evidentes.
pulsos e pés perfurados, a cabeça marcada pelas feridas da coroa de espinhos, além das cicatrizes das chibatadas nas costas e uma ferida proeminente no ombro, que correspondia à ferida de Jesus ao levar a cruz. Apesar dos esforços para ocultar as chagas, logo foram descobertas, transformando Gema em alvo de insultos e acusações. Rotulada de farsante e histérica, enfrentou um período desafiador. Até mesmo seu confessor, Monsenhor Volpe, chegou a duvidar dos estigmas. Ao completar 21 anos, seus irmãos não podiam mais sustentá-la, pois a família continuava mergulhada na miséria. Conseguiram então que Gema fosse acolhida pela generosa família dos Giannini, farmacêuticos locais. Ajudando nos afazeres domésticos, principalmente auxiliando a senhora Giustina Giannini, Gema demonstrou uma eficiência notável, realizando suas tarefas com rapidez para dedicar todo o tempo livre à oração. Frequentava a missa diariamente e comungava. A senhora Giannini, em testemunho posterior, afirmou: "Posso jurar que durante os 3 anos e 8 meses que Gema esteve conosco, eu nunca soube do menor problema em nossa família que fosse provocado por ela, e nunca vi nela o menor defeito. Repito, nem o menor problema, nem o menor defeito." Nesse período, Gema encontrou seu diretor espiritual, Padre Germano, da Congregação dos Padres Passionistas. Reconhecendo sua profunda vida de oração e sua estreita união com Deus, o padre a considerava uma joia de Cristo, já avançada em sua espiritualidade. Foi ele quem a encorajou a registrar tudo o que experimentava durante as aparições, que totalizaram cerca de 150 ao longo de sua vida. Padre Germano testemunhou Gema em êxtase, dialogando com Jesus e Nossa Senhora, intercedendo para que a Mãe de Deus contivesse o braço de seu filho sobre algum pecador. Em muitas ocasiões, após esses êxtases, alguém vinha em profundo arrependimento buscar o Padre Germano para se confessar. Ele também foi o biógrafo de Santa Gema, recebendo elogios do Papa Pio X pela obra. Apesar do sofrimento causado pelos estigmas, Gema encontrava consolo em seu anjo da guarda. Em conversas íntimas, compartilhavam orações e reflexões. Certa vez, o anjo disse-lhe: "Olha para o que Jesus sofreu pelos homens. Considera uma por uma estas chagas. Foi o amor que abriu todas elas. Veja como o pecado é horrível, já que, para expiá-lo, tanta dor e tanto amor foram necessários." Além de enfrentar o escárnio na cidade e a desconfiança de seu confessor, Gema também encarou o ódio do demônio, que muitas vezes aparecia na forma de um cão feroz que lhe mordia ou de outras criaturas monstruosas. Após esses ataques, era Jesus Cristo quem vinha e curava todas as feridas. A pedido de Padre Germano, Gema começou a escrever um diário sobre sua vida espiritual. No entanto, o demônio interveio e levou o diário para o inferno, só o devolvendo após o padre realizar um exorcismo diante do túmulo de São Gabriel da Virgem Dolorosa. O documento, todo chamuscado pelo fogo, permanece exposto na residência dos Giannini. Em 1902, Santa Gema, que desfrutava de boa saúde desde sua cura milagrosa, decidiu se oferecer como vítima expiatória pela salvação das almas. Sua oferta foi aceita por Jesus. Subitamente ela adoeceu gravemente. Sem apetite e incapaz de se levantar de sua cama, os médicos não conseguiam diagnosticar sua enfermidade, mas tão repentinamente quanto chegara, a doença desapareceu. Gema recuperou-se e voltou à sua rotina. Em 21 de setembro de 1902, ela começou a tossir violentamente, expelindo sangue. Ao mesmo tempo, foi envolvida por uma aridez espiritual total. Não mais experimentava consolações nem graças palpáveis em sua vida de oração. A tentação a acometia, sugerindo que fora abandonada por Jesus. Em meio a essas batalhas espirituais, ela clamava incessantemente pelos nomes de Jesus e Maria. Sobre esse período terrível de sofrimento e tentações, seu diretor espiritual, Padre Germano, testemunhou: "A pobre sofredora passou dias, semanas e meses desse modo, dando-nos um exemplo de paciência heróica
e razões para um medo saudável pelo que pode acontecer conosco, que não temos os méritos de Gema na terrível hora da morte. Apesar do sofrimento aparentemente interminável, ela nunca se queixou. Sua fé permanecia inabalável, mesmo diante da aridez espiritual e da sensação de abandono. Mantinha-se em constante oração, enquanto sua doença progredia, tornando-a esquelética. Contudo, mesmo nessas condições, sua beleza interior e exterior persistiam, irradiando pureza de alma e corpo. À medida que sua condição se agravava, Padre Germano ministrou-lhe a extrema unção. Em 11 de abril de 1903, todos perceberam que o fim se aproximava e cercaram seu leito de morte. Segurando o crucifixo, Gema proferiu: "Agora é mesmo verdade que não me resta mais nada, Jesus. Eu recomendo a minha pobre alma a ti, Jesus." Em seguida, dirigindo-se a uma imagem da Virgem Santíssima, suplicou: "Minha mãe, encomendai a minha pobre alma a Jesus. Dizei a ele que tenha misericórdia de mim." Essas foram suas últimas palavras. Com um largo sorriso, inclinou a cabeça para o lado e expirou. Gema partiu em serenidade, tão pacífica que muitos acreditavam que ela apenas adormecera. Contudo, seu coração havia cessado de bater. Era o Sábado Santo, e aos jovens 25 anos ela deixava este mundo. Ao longo de sua vida, nutriu um grande desejo: consagrar-se a Deus na congregação das Irmãs Passionistas. Apesar de ter sido recusada mais de 20 vezes devido às suas doenças, seu desejo foi realizado após sua morte. As Irmãs Passionistas de Lucca a receberam oficialmente na congregação e ela foi sepultada com o hábito de freira passionista. Em 24 de abril do mesmo ano, uma comissão médica realizou a autópsia do corpo de Santa Gema. Uma descoberta impressionante aguardava-os. Seu coração parecia vivo, repleto de sangue e flexível. Colocado em um relicário, permanece intacto até hoje. Suas relíquias são veneradas na capela do convento das Irmãs Passionistas de Lucca. Durante sua vida, Gema viveu de forma discreta e simples, permanecendo praticamente desconhecida. Foi somente após sua morte que seu valor foi reconhecido. O Padre Germano e outros recolheram as magníficas cartas que ela escreveu ao longo de sua vida. Nessas cartas, revela-se a profunda experiência de Gema com Jesus, refletindo sua ardente teologia do amor de Deus. Você pode ter acesso aos escritos de Santa Gema por meio do diário dela, que foi publicado e pode ser encontrado no link que vamos deixar aqui na descrição do vídeo. Para Gema, o amor de Deus não era apenas uma emoção, mas uma resposta ao amor de Cristo manifestado em sua palavra. Ela aspirava a compartilhar os sofrimentos de Jesus a ponto de se tornar uma vítima expiatória por amor aos pecadores. Essa foi sua missão: salvar os pecadores não por meio de palavras ou ensinamentos, mas com sua própria vida. A reputação de santidade de Gema já existia quando ela morreu, mas somente em 1917 seu processo de beatificação foi iniciado. Testemunhos sob juramento foram coletados, todos destacando suas virtudes heróicas. Vários milagres oficialmente confirmados por juntas médicas ratificaram sua santidade. Assim, em 1933, ela foi beatificada pelo Papa Pio XI. Embora tenha havido alguma oposição à sua beatificação e canonização, o Papa Pio XI enfatizou que Gema seria beatificada não por suas visões, mas por sua vida santa e exemplar. Em 2 de março de 1940, ela foi canonizada na Basílica de São Pedro, em Roma, pelo Papa Pio XII, apenas 37 anos após sua morte. O Papa a declarou padroeira dos farmacêuticos e de todos que trabalham em farmácias, além de modelo para a juventude. Santa Gema foi contemporânea de outros 2 grandes santos, Santa Teresinha do Menino Jesus e São Padre Pio de Pietrelcina. Podemos ver em Gema o amor de Santa Teresinha e os dons místicos de Padre Pio. E caso você ainda não conheça a vida extraordinária de São Padre Pio, talvez o santo mais popular dos nossos tempos,
Aproveite para assistir o documentário que produzimos sobre ele. Basta clicar na telinha que está aparecendo aqui. Obrigado pela atenção. Santa Gema Galgani, rogai por nós.